Olá pessoal do sétimo ano A, sétimo ano B. A nossa primeira aula de 2021 a gente vai trabalhar um pouquinho de interpretação de texto, que vocês ainda não receberam, todos ainda não receberam o livro didático. Então, a gente vai trabalhar aqui com esse texto, depois a gente passa para o livro, trabalhando as interpretações de texto dos livros de vocês. Fico feliz porque ano passado a gente trabalhou junto. E é bom que eu já conheço alguns alunos, já sei qual os alunos, alguns eu já sei qual o ponto fraco, já sei qual é os pontos fortes, e a gente vai potencializar esses pontos fortes. E enquanto os pontos fracos, a gente vai trabalhar, buscar superar isso. Então vamos começar a nossa aulinha, nossa primeira aulinha de 2021. Vamos lá. A gente vai ler um texto bastante interessante, se chama A Menina Corajosa. Essa história aconteceu com a minha bisavó paterna e foi contada pela filha dela, que é minha avó. Quando criança, minha bisavó morava num sítio. Seu pai sustentava a família na roça. Todos os dias, ela ia levar comida para o pai no roçado, um lugar longe de casa. Sua cachorrinha sempre ia com ela. Um dia, quando levava a marmita para o pai, andando bem tranquila pela trilheira, no lugar onde a mata era fechada, viu que a cachorrinha começou a choramingar e a se enrolar nas próprias pernas. A menina percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo. Olhou para os lados e viu uma onça bem grande, com um bote armado, a ponto de pular do capinzeiro em cima dela. No que viu a onça, a menina ficou encarando a danada, pouco a pouco, sempre olhando para o bicho. Ela foi se afastando para trás, sem se virar. Quando pegou uma boa distância, a menina correu em disparada até se sentir segura. Quando chegou em casa, estava sem voz. Depois de muito tempo é que conseguiu falar. Os homens da fazenda pegaram as armas e foram procurar a onça, mas não a encontraram. Minha bisavó foi muito corajosa, porque na hora em que ela viu a onça, conseguiu lembrar do que o povo dizia: onça não ataca de frente, porque tem medo do rosto da pessoa. Quem quiser se ver livre dela, basta encarar a danada e não lhe dar as costas. Esse texto é de Cristina Macedo Tomás, de Boca em Boca, São Paulo, Salesiano, de 2002. Conta a história de A Menina Corajosa, que no caso é uma menina que conta a história da sua avó, que encarou uma onça de frente e que espertamente não deu as costas para o animal, pois o animal só ataca pelas costas. Esse conhecimento empírico passado de anos e anos através dos mais velhos. Então, a moral da história é essa: o conhecimento passado de geração em geração ajudou a menina a sair daquela dificuldade, daquela situação. A gente trabalhando a interpretação de texto, vamos ver algumas perguntinhas dessas questões. A questão 1. Qual é a finalidade do texto? Qual é o objetivo desse texto? Essa questão é de múltipla escolha, quer dizer que das questões A, B, C, D, das opções, somente uma é a correta. Então vamos ver aqui. A finalidade do texto está perguntando qual é o objetivo, qual é o intuito. Letra A, refletir sobre um fato do cotidiano. Letra B, relatar uma experiência na mata fechada. Também não. Letra C, alertar quanto aos perigos da mata. Não existe só esse tipo de perigo da mata. Letra D, expor opinião acerca de um ato de coragem. Essa aqui é mais condizente, é mais parecida com a resposta.
Mas por que, professor? Não é a letra A, B e C? Ah, vamos lá. A letra a opção A, refletir sobre um fato do cotidiano. Não, não tem nada a ver sobre refletir sobre um fato do cotidiano. Porque não era todo dia que aparecia uma onça com ela. Letra B, relatar uma experiência na mata fechada. Não, o objetivo do texto não era esse. Uma experiência na mata fechada. Essa experiência poderia ser de outras formas, não só na mata fechada. Letra C, alertar quanto aos perigos da mata. Não, não existe só esse tipo de perigo dentro de uma mata. Então, a resposta mais correta é a letra D, expor uma opinião acerca de um ato de coragem. Interpretação de texto, gente, é você ler o texto uma, duas, talvez até 3 vezes. Você tem que estar naquela linha em que você não pode imaginar além do texto, porque interpretação de texto, toda a resposta está dentro dele. Então você não pode se abrir à imaginação fora ou além do texto, porque toda a resposta dele está dentro dele. Segunda questão, identifique o fato que levou a menina a perceber que algo estranho estava acontecendo na mata. Gente, aqui eu estou perguntando, qual o fato que aconteceu que fez com que a menina ficasse mais ligada, ficasse mais atenta ao que estava acontecendo? A gente, voltando ao texto, percebe que nessa parte aqui, no lugar onde a mata era fechada, viu a cachorrinha e começou a choramingar e a se enrolar nas próprias pernas. Foi a partir daqui, pessoal. Foi a partir daqui, a partir desse fato, que a menina percebeu que algo estranho estava acontecendo na mata. Nesse segundo parágrafo aqui, nessa parte. Um dia, quando levava a marmita para o pai, andando bem tranquila pela trilheira, no lugar onde a mata era fechada, viu que a cachorrinha começou a choramingar e se enrolar nas próprias pernas. A menina percebeu que alguma coisa estava acontecendo, alguma coisa estranha. Tá vendo, pessoal? A partir desse ponto aqui, que a menina percebe que algum sinal foi dado e ela percebeu que existe algum perigo, pois o normal não é a cachorrinha ficar daquele jeito. Terceira questão, mais uma questão de múltipla escolha. Múltipla escolha significa o quê? Que uma das opções, somente uma é a correta. Tem aluno que marca duas questões, 2 opções, 3 opções, aí não tem como eu dar a resposta, né, correta, porque só existe uma correta. E tem uns também que quer ser esperto e quer marcar 2, que estão em dúvida, sendo que um é a certa. E para mim, se marcar de caneta as 2 ou até de lápis, eu não considero, é somente uma questão, tá? Terceira, registra-se o clímax da história no trecho. Quando eu pergunto sobre o clímax, é qual o ponto de mais tensão no texto? Qual é o ponto em que a menina fica mais tensa, mais preocupada? Então vamos ler opções. Letra A, na parte do texto em que fala andando bem tranquila pela trilheira no lugar onde a mata era fechada. Aqui é o clímax. Aqui é o ponto de mais tensão no texto? Não, não é. Daqui tá tranquilo. Opção B. Viu que a cachorrinha começou a choramingar e a se enrolar nas próprias pernas? A gente guarda um pouquinho essa letra B. Letra C. Viu uma onça com o bote armado a ponto de pular no capinzeiro em cima dela. Opa, essa aqui tá mais tensa do que a letra B.
viu uma onça com um bote armado, a ponto de pular do capinzeiro em cima dela. Aqui é a nossa resposta, pessoal. Aqui é o ponto, aqui é o clímax. Professor, o que é clímax? É a parte em que tem a mais tensão. É tipo quando a gente está assistindo um filme e chega a parte do duelo entre o vilão e o mocinho. Essa é a parte clímax, é a parte mais tensa. Letra D. Os homens da fazenda pegaram as armas e foram procurar onça? Não, aqui não tem clímax, isso aqui já foi depois dele. Então, a nossa opção correta é a letra C da terceira questão, tá? Continuando. Quarta questão. Qual foi a atitude da menina diante da situação problemática? Qual foi a atitude? Como ela reagiu? Como ela se pôs durante aquela situação em que ela estava de cara com a onça? Voltando para o texto, isso aqui é uma questão subjetiva, ou seja, descrever como vocês falam. Voltando para o texto, a gente vê nessa parte aqui, no que viu a onça, a menina ficou encarando uma danada. Pouco a pouco, sempre olhando para o bicho, ela foi se afastando para trás sem se virar. Quando pegou uma boa distância, a menina correu em disparada até se sentir segura. Então, a pergunta era: qual foi a atitude da menina diante da situação problemática? A menina ficou encarando a onça, pouco a pouco, sempre olhando para o bicho. Ela foi se afastando para trás sem se virar. Quando pegou uma boa distância, a menina correu em disparada até se sentir segura. Essa foi a atitude da menina. Então, essa é a nossa resposta da quarta questão. Quinta questão, mais uma questão subjetiva. Por que a menina tomou a atitude identificada na questão anterior? Por que a menina tomou a atitude identificada na questão anterior? Ela tomou atitude. Qual foi a atitude dela? Foi encarar a onça. Por que ela encarou a onça? Qual foi o motivo dela agir daquela forma? Então, voltando para o texto, no último parágrafo, aqui nessa parte: minha bisavó foi muito corajosa, porque na hora em que ela viu a onça, conseguiu lembrar do que o povo dizia. Do que o povo dizia. E aqui está perguntando na quinta questão: por que a menina tomou a atitude identificada na questão anterior? Porque ela lembrou que quando se vê uma onça, o ditado popular, a cultura popular, o conhecimento empírico que é passado de anos e anos, através de gerações, o povo dizia: onça não ataca de frente, porque tem medo do rosto da pessoa. Quem quiser se ver livre dela, basta encarar a danada e não lhe dar-lhe as costas. Por quê? Porque a onça só ataca pelas costas. Foi por esse motivo que ela tomou aquela atitude. Então a resposta da nossa quinta questão é essa, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula, a aulinha mais de interpretação, de apresentação. Eu fiquei muito feliz porque eu peguei a mesma turma que estava acompanhando comigo no ano passado. Então, alguns já sabem, já esse ano nós vamos procurar acertar na parte que erramos no ano passado. Questão de aluno que não entregou atividade em dia. Questão de aluno que ficar pedindo pro professor que tem atividade nesse vídeo, sendo que nem assistiu o vídeo.
Então peço a colaboração de vocês, dos pais de vocês. Fiquei muito feliz porque quase ninguém ficou de recuperação e a gente pôde dessa desses momentos, porque é injusto também você reprovar um aluno no ano passado. A forma que a gente conduziu as nossas aulas, a gente ficou muito no prejuízo, tanto o aluno como o professor. Então, esse ano vamos procurar corrigir os erros que a gente cometeu, tanto o erro do aluno como o erro do professor. Eu sou um ser humano, também falho, então reconheço minhas atitudes, reconheço meus erros, assim como vocês também. E a gente vai agregando conhecimento através do tempo, a gente vai se conhecendo e vamos melhorando o nosso nível de aula, tá? Fico muito feliz porque só não fiquei mais feliz porque infelizmente até agora pessoalmente eu só conheço alguns pais, alunos poucos. Mas acredito que daqui para o meio do ano a gente comece a ter uma aula de forma presencial. Por questão da pandemia, a gente continua nesse modelo de aula à distância. A partir de abril, as nossas aulas, as videoaulas serão através do Google Meet. O que é um Google Meet? É um aplicativo em que você baixa, o aluno joga no grupo do WhatsApp, o professor joga no grupo do WhatsApp o link. Você clicando em cima daquele link, vai abrir várias janelinhas e uma janelinha principal, que é a janelinha principal vai ser eu dando a aula, e as outras janelinhas pequenas vai ser os alunos. Vai ser tipo uma conferência de vídeo, uma videoconferência. A gente, no começo, podemos ter um pouquinho de resistência, um pouquinho de dificuldade, mas vamos nos adaptando. E essa foi a nossa primeira aula do sétimo ano A, sétimo ano B. E espero que vocês me ajudem bastante esse ano, como me ajudaram no ano passado, fazendo atividade, assistindo minhas videoaulas. Ah, e lembrando, essa nossa primeira aula não tem atividade para casa, só a partir da próxima. Sempre que tiver atividade na nossa videoaula, eu vou falar, tá? Sempre. Então, até a próxima. Fiquem com Deus e bom descanso.